Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, o podcast do Banco Alfa, do programa de inovação, na verdade, Alfa Colab. Aqui a gente conversa com empreendedores, fundadores de startups, empresas de tecnologia, sustentabilidade. Hoje um papo muito bacana com o Walter e o Debrandi, que é CTO da Zendesk, na América Latina. Tem mais de 23 anos de experiência no mercado de tecnologia, tendo atuado por 10 desses anos com experiência do cliente, a famosa CX, Customer Experience, papo de hoje. E Debrandi tem passagens pela Oracle, Ernst Young, IG Brasil, Telecom, Netshoes, entre outras. Walter, bem-vindo, muito obrigado pela sua participação aqui no Trends. Valeu, Claudião, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Bom, obrigatoriamente, vamos começar pela Zendesk, uma empresa super importante na área aí de dados, Customer Experience, que é uma peça-chave no mundo de hoje, né? Fala pra gente um pouco sobre a empresa, como ela se instalou também aqui no Brasil, América Latina, e o que vocês oferecem de valor para os clientes e a sociedade. Não, bacana, então vamos lá. Zendesk é uma empresa que começou na Dinamarca, 15 anos atrás, estamos completando 15 anos esse ano. Depois a gente se transferiu para os Estados Unidos, então é uma empresa americana hoje em dia. Nós temos escritório no mundo inteiro, aqui na América Latina a gente tem escritórios no Brasil e na Cidade do México. Onde a gente trabalha, a gente tem soluções que possibilitam interação entre clientes e marcas, né? E aí nós estamos falando de N canais, do canal que o cliente escolher, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas é que o cliente possa escolher, enfim, o canal com o qual ele quer se comunicar com as empresas, e no back-end que o agente, a pessoa que tome essas solicitações ou esses chamados, receba tudo isso num lugar único, tem aquela famosa visão 360 do cliente, possa dar a melhor informação para o cliente, atender de maneira tranquila, enfim, de uma maneira eficiente e produtiva, né? Eu acho que é aí que a gente está centrado, enfim, é aí que a gente trabalha. Perfeito. Assim, só para a gente enquadrar ainda melhor para o nosso espectador, portanto, a Zendesk ela atua como um B2B, ela atende empresas, não atende diretamente o cliente, ou seja, talvez está ali a tecnologia de vocês, mas os seus clientes de negócio são empresas. Exato. Nossos clientes são empresas, nós somos uma empresa B2B, mas, na verdade, o que a gente busca, né, como core da nossa solução é o tema de Customer Experience, como você comentou. Na verdade, a gente tem uma preocupação de que, ainda que o nosso cliente final seja uma empresa, ele presta um atendimento para o consumidor final, né? Que pode ser outras empresas ou pode ser um cliente, uma pessoa física mesmo. Então, como que a gente consegue melhorar a experiência ou esse relacionamento das empresas com os seus clientes? Fantástico. E isso se dá por meio, essencialmente, eu imagino, de dados e até talvez de uma reflexão dos aparatos, dos touch points, dos contatos, canais, enfim. Vamos explorar um pouquinho, Evaldo, se você puder, assim, nos dar um panorama do mundo do Customer Experience, né? Eu me lembro de leituras que eu fiz há muitos anos lá do Donald Norman, que é um dos caras lá, craques dessa área, o design cotidiano, o design das coisas, alguma coisa assim, né? Em que ele falava no livro, olha, as coisas às vezes são desenhadas e a gente não sabe como mexer, o switch da lâmpada é diferente, ou coisa simples, como uma torneira que você não sabe como é que a água sai, isso acontece hoje em dia, né? Então, conta pra gente, assim, qual é o cenário do Customer Experience para a gente botar essa peça na mesa do nosso papo. Bacana. Então, vamos olhar historicamente, Claudião, você conhece bem esse cenário, né? Como é que a coisa chegou onde chegou, né? Então, lá atrás, né, qual era o único canal para os consumidores falarem com as empresas? Era através do telefone, né? Eles publicavam aquele número, olha, se você quiser falar com a gente, liga para a gente. E aí, o que as empresas faziam? Montavam toda uma estrutura de tecnologia, de processos e de pessoas para atender ligações telefônicas,
né? Então, montou-se isso. Passou um tempo, evoluiu a tecnologia, apareceu o tal do e-mail, né? E aí as empresas chegavam e falavam assim, ó, tá aqui o meu e-mail, me manda um e-mail para eu responder. Como eram canais diferentes, então se estabeleceu ali pessoas, processos e se contratou tecnologia para atender e-mail. Passou um tempo, apareceu o tal do chat, né? Olha, se você quiser falar com a gente, tem aqui o chat, né? Abre aqui a telinha e fala. Então, de novo, não tinha nada a ver com telefone, não tinha nada a ver com responder e-mail, tinha a ver com chat. Então, de novo, as empresas iam lá e contratavam tecnologia, botavam processos e pessoas para responder chat. Qual é o cenário que isso foi se criando, né? Foram se criando células ou departamentos separados, cada um deles especializado em atender um tipo de canal, né? E aí o que acontecia, e é óbvio que isso ia acontecer, quer dizer, você mandava um e-mail, né? E depois você ligava para falar sobre aquele e-mail, e a pessoa falava assim, olha, desculpa, Walter, eu não tenho acesso ao e-mail que o senhor me mandou. O senhor pode me repetir tudo de novo? Né? E aí o que acontece? Começa a piorar a experiência. Né? Então o cliente vai ficando insatisfeito, né? Nenhum de nós, eu acho que gosta de ter que ficar repetindo por N vezes o problema que está tendo, a solicitação que precisa, enfim. Então, esse repetir informação é muito ruim. E esse canal, esse cenário que eu contei para você de telefone, e-mail, chat, isso é uma coisa que vai piorando ao longo do tempo, né? Então, depois aparecem redes sociais, agora aparece o WhatsApp, se você quiser, até pelo relógio ou pelo telefone, enfim, tem N canais. E a gente sabe que é uma tendência existirem cada vez mais canais disponíveis para o consumidor falar com as empresas. Então, o desafio com essa proliferação de canais, proliferação de processos, agora o que é? Como que as empresas conseguem, num lugar único, ter o controle sobre todas as interações do cliente, saber que o Walter mandou um e-mail, saber que o Walter ligou, saber que o Walter fez um chat, saber que, por exemplo, o Walter foi naquela página de perguntas frequentes e já tentou o artigo A, já tentou o artigo B, e agora ele está me ligando. Então, muito provavelmente, o artigo A e o artigo B não resolveram o problema do Walter. Então, não adianta eu pegar o telefone e falar, faça A e faça B. Eu tenho que propor, faça diferente. Né? Então, entender por onde esse consumidor passou, todos os canais que ele já percorreu. Mas lá atrás, eu também preciso facilitar muito a vida de quem toma essas interações ou esses atendimentos. Tem um ser humano por detrás, tem um agente por detrás. Então, como eu torno a vida dessa pessoa mais fácil? Como isso pode ser mais produtivo? Como eu auxilio esse agente a resolver rapidamente, na primeira interação, o problema do Walter? Nossa, eu estava aqui, você deve ter percebido, tomando nota aqui, porque é tanta coisa que já está me surgindo aqui na mente, e eu acho que a gente tem que ir aos poucos. Né? Por exemplo, uma coisa que você, de certo modo, já nos ensina que a gente pode identificar os canais favoritos do cliente, o horário em que ele gosta de se relacionar, a forma como ele gosta, se ele é mais prolixo, menos prolixo. É um mundo de questões, mas tem algo histórico aí, né? Quer dizer, eu estou repassando e repetindo um pouco o que você falou. Quer dizer, a proliferação de canais de interação fez com que, naturalmente, grandes organizações ou médias organizações, enfim, não tivessem braço para coordenar tudo isso e transformar isso numa experiência fluida, única e direta, né? Exato. Um exemplo trivial, eu sei que chega a ser patético diante dos desafios que vocês têm, que são muito complexos, você está num restaurante, demora uma água e você pede para um outro garçom, depois vem 2 águas. Claro, um exemplo trivial, mas que torna tangível o que você está falando numa escala espetacular. Né? Não, e assim, eu sempre gosto de dar um exemplo, Cláudio, quando a gente fala de transformação digital, todo mundo fala de transformação digital, assim por diante. O que é a transformação digital? Um bom exemplo disso é como que a minha empresa reage a canais tradicionais, talvez físicos, integrados com canais digitais, né?
eu sempre brinco, eu sou um apaixonado pelo tema, eu gosto de fazer teste, de desafiar as empresas, enfim. Você quer botar o pessoal louco, Cláudio? Quer botar o pessoal louco? Chega numa loja e fala assim, oi, tudo bem? Eu vim aqui ver um produto. Aí o cara fala, claro, senhor Walter, qual é o produto e tal? Eu quero ver aquele produto que eu deixei no carrinho. Né? Por quê? Porque é o desafio de conexão do físico com o digital. Como é que você permite uma experiência que seja fluida, uma experiência que seja agradável, transbordando de canais tradicionais, físicos, para um canal digital, ou vice-versa, né? As empresas não estão, ninguém faz isso. Mas eu não estou falando com o carrinho na web, nem estou falando com o atendente na loja, por mais simpático e por ser humano, com maior respeito, o carrinho também tem gente por trás. Mas a gente está falando com a empresa, né? A abstração é essa. Né? E o que é interessante, Cláudio, vamos pensar o seguinte: para o cliente, não interessa por qual canal eu estou falando. Eu estou falando com uma empresa. Né? No fim do dia, eu quero ser atendido pela empresa, independente do canal. E aí, alguma das coisas que você já comentou, enfim, que são muito interessantes, é que assim, cada consumidor vai fazer a sua jornada. Cada consumidor vai escolher o canal que é mais conveniente para ele para começar uma conversa. Né? E pode ser que eu faça uma conversa inteira pelo mesmo canal, mas pode ser que eu salte para outros canais, eu interrompa a minha jornada e eu vá para outros canais, assim por diante. Cabe às empresas identificar isso e dar esse segmento. Perfeito. Eu gostaria de falar depois, vou deixar reservado esse molho, sobre exatamente essa transferência da gestão e do controle, da autonomia dessas relações, cada vez mais para o consumidor. Assim, e isso depende também do próprio repertório do consumidor, da informação dele. Vamos deixar isso de lado. E eu quero puxar aqui uma outra questão. Empresas perdem clientes e tem um campo concorrencial e competitivo. Às vezes, eu imagino que o trabalho de vocês deve ajudar muito, suponho, essa é a minha provocação, a evitar essas perdas. Por quê? Às vezes o segundo ou terceiro contato, por mais orquestrado que ele esteja, é tarde demais. Se a pessoa já fez 2 ou 3 contatos, ela vai querer resolver aquele problema, mas too late, my friend. A sua marca já foi na cabeça daquele cliente. Fala para a gente sobre essa questão, digamos, de conexão entre essas relações dos clientes, mais do ponto de vista da reclamação, da queixa, etc., com o operacional das empresas, para que elas antecipem problemas, né? Vocês detectam problemas, né? Nossa, é um mundo para a gente falar aqui hoje, hein? A gente vai levar É um mundo. Vamos fazer caber tudo aqui. Então, primeiro... Então, esse é o ponto que eu estou trazendo agora. O ponto do ponto de vista de reclamação e queixa, a capacidade de um aparato como a Zendesk, que é craque nesse mundo, de dizer para a empresa, olha, antecipe esse problema, porque na segunda queixa já era. Exato. Eu acho que tem algumas coisas. A gente tem um relatório anual que a gente faz, Cláudio, que chama CX Trends, e ele tenta medir como que esse tema está evoluindo ao longo do tempo. Nessa última versão de 2022, apareceu para a gente que, globalmente, 60% dos clientes vão para a concorrência depois de uma experiência ruim. Né? E se são 2 experiências ruins, esse número sobe para 76%. Né? Isso mostra para a gente uma coisa. Eu sempre brinco que eu falo que o cliente atual é um cliente com 2 zeros. 0 paciência e 0 lealdade. Né? E qual é a origem disso daí? Muito por conta da pandemia. Né? Quer dizer, eu fiquei em casa, as empresas agora estavam só no online, enfim, as pessoas aprenderam ou passaram a ser mais exigentes no relacionamento delas com as marcas. E isso permanece, isso é uma coisa que não vai embora. Tá? Então, isso do ponto de vista de consumidor, a gente já percebeu isso. Coisa importante para a gente entender, Cláudio, é o seguinte: a gente vive numa economia muito comoditizada. Né? Para pensar em cada indústria, né? Os produtos são muito semelhantes. Né? Então, você lança um produto, logo em seguida vem a concorrência e vai lá e copia o seu produto, faz um produto um pouco melhor, você corre atrás, produtos muito semelhantes. Do outro lado, você tem preços muito semelhantes.
né? Então, se você tiver muito caro, você acaba baixando o seu preço, porque a concorrência está mais barata, assim por diante. Então, produtos muito iguais, preços muito semelhantes. O que vai diferenciar as empresas, Cláudio? É a experiência que eles provêm para os clientes. Isso é um fator de diferenciação de mercado hoje em dia para as empresas. Investir exatamente no sistema de experiência do cliente, como dar a melhor experiência. E aí eu volto para a tua pergunta, né? Como é que eu consigo identificar proativamente esses problemas? Dados é uma questão fundamental, né? Eu poder entender tudo que está acontecendo e prever que, olha, através de machine learning ou de inteligência artificial, enfim, alguma situação tem uma tendência a ocorrer e assim por diante. E ser proativo, né? Eu acho que se você sabe qual é o canal melhor para cada um dos clientes, se você sabe qual é o melhor horário para falar com um determinado cliente, você se antecipa ao problema, você coloca para ele, assim, olha, talvez o seu produto vai ser atrasado, vai chegar tarde. Por quê? Porque está com uma greve dos Correios, por exemplo. Você está sendo proativo, você está no melhor canal para o cliente, no melhor momento para o cliente, falando com ele, explicando uma situação. É muito melhor esse tipo de posicionamento do que o cliente ligando para você 2 dias depois, pé da vida, porque o produto não chegou. E nesse ponto, Walter, qual a importância que vocês enxergam assim do contato com pessoas, e não mais com máquinas só? Bom, eu tenho 62 anos, mas eu trabalhei em TI desde muito novinho, lá atrás, né? Desde o final da década de 70, imagina. Então, talvez pela meu contato diário com esse mundo, eu me satisfaço com essa minha idade, digamos, uma questão geracional, me satisfaço com o web, gosto, até prefiro comprar pela internet, ou falar com, às vezes, um chat e tal, mas tem uma hora, em muitas situações, que a gente quer falar com uma pessoa, né? Um ser humano que nos atenda. Como é que entra esse jogo também, dessa decisão de dirigir o relacionamento para um especialista? Vamos primeiro, Cláudio, quebrar um mito, né? Todo mundo fala assim, não, pessoa de mais idade vai querer pegar o telefone e ligar. O pessoal mais novo vai querer fazer um chat e resolver, ou por WhatsApp resolver. Mentira. É mentira, né? Esse é um mito que existe. Porque não é uma questão puramente geracional e demográfica. Você não escolhe um canal só porque você tem determinada idade. Existem outros fatores que levam o consumidor a escolher um canal, né? Talvez o mais claro deles seja o processo, ou seja, o momento em que você está, né? Se, por exemplo, eu tenho que simplesmente tirar uma dúvida, talvez eu continue aqui trabalhando, abro um chat aqui, vou trabalhando e resolvendo, assim por diante. Agora, se você tiver um problema com o seu cartão de crédito, que foi clonado, assim por diante, eu duvido, independente da idade, se a pessoa não vai pegar o telefone e vai ligar no cartão de crédito. Por quê? Porque é um tema super sensível. 2, porque não é um tema simples, é um tema complexo, você tem que dar muita informação, você tem que explicar o que aconteceu, assim por diante. É muita coisa para digitar. Então você vai pegar o telefone e vai ligar, independente da idade. Ok? Então, a escolha do canal, ela é um mito de que isso está restrito a uma decisão demográfica ou geracional. Isso tem a ver com o momento, tem a ver com o processo que você está tratando, que você quer lidar com essa empresa. Fantástico. Isso nos informa e bota em pauta uma outra questão, que é a necessidade de que nós, indivíduos que vivemos nesse mundo, que a gente entenda as propriedades, talvez seja exigir demais das pessoas, mas as propriedades de cada um desses canais, né? Um WhatsApp é uma ótima ferramenta para algumas coisas, um e-mail para outras, e a gente saber usar adequadamente. O que eu enxergo é que, claro, é natural, não estou acusando ninguém, mas é que se usa ferramentas erradas para finalidades erradas. Isso é uma coisa que você está nos ensinando, Walter. Por exemplo, sei lá, 4 exemplo de novo trivial, para ficar mais didático.
quatro casais querendo marcar uma pizza por e-mail. Não vai funcionar. Não vai funcionar, porque ele é assíncrono por natureza. Esse é o tipo de coisa que vale a pena 3, pelo menos, das pessoas representando os casais decidirem num telefonema e vai muito mais rápido. Então, cada mídia tem a sua característica, sua finalidade, sua aplicação. E você está nos dizendo, olha, relacionamentos complexos numa situação aflitiva, muito provavelmente essa pessoa quer falar com alguém, né? Porque esse contato de interação complexa humana, como nós estamos fazendo aqui, é um vai e volta, né? A gente está se vendo, falando, a conversa vai fluida, vai para cá, vai para lá, né? Bem interessante. Que é mais ou menos, Cláudio, o que está acontecendo hoje, o que a gente vê com os chatbots, né? Com os chats, né? Qual foi a evolução dos chats, né? Então, primeiro abria ali e você falava com uma pessoa que estava do lado, com um atendente que estava lá, né? O que aconteceu é que os chats começaram a cair no gosto do consumidor e muita gente começou a usar bastante o chat. E aí o que se pensou? Falou assim, bom, vamos tentar automatizar o início da conversa por chat, né? E vamos tentar aí, o consumidor ele liga para querer saber o status do pedido dele, ou como faz uma troca, ou não sei o quê, isso é tudo meio trivial. Vamos botar um chatbot ali, um robozinho, para responder aquilo ali. E a gente está num terceiro momento em que a gente vê que o chat automatizado sozinho, ele não resolve o problema. Por quê? Porque existem coisas, e de novo volta no que a gente estava falando, são problemas complexos, onde você pergunta uma coisa, o chat responde, você não está feliz, você pergunta, o chat responde, você continua infeliz, 3, 4 interações, é hora de parar, e aí sim, abandonar o chat automatizado e ir para um ser humano, porque passa a ser desgastante aquela troca de mensagem em chat, que não leva a lugar nenhum. Então, o que a gente entende como futuro para o atendimento é uma mescla entre automação do atendimento, mas, obviamente, a manutenção dos seres humanos, dos agentes físicos, exatamente para lidar com problemas mais complexos, ou até, Cláudio, para lidar com um cliente VIP, né? Poxa, de repente eu tenho clientes que são tão importantes, tão relevantes para mim, que eu não quero que um chat interaja com ele. Eu quero que um humano interaja com esse cliente. Então, no futuro, o que a gente vai ver é isso, quer dizer, uma mescla entre atendimento automatizado e atendimento humano. Muito legal. E aí vem uma outra compreensão. Empresas como a Zendesk, eu não sei se vocês têm muitos concorrentes, devem ter, talvez não do mesmo porte, elas têm que ter um domínio incrível de dados, tecnologia, você é um CTO, né? Tecnologia, você tem que ter um domínio muito, muito importante de mídias no sentido das suas propriedades comunicativas e interativas, e mais do que tudo, né? Vocês têm que ter um contato, um conhecimento do ser humano que muda em seus níveis de exigência e domínio de usos desses campos de comunicação, né? Então, minha pergunta agora é o seguinte, você é um CTO, aproveita até para explicar um pouco para as pessoas o que é que um CTO faz, um Chief Technology Officer, né? Eu imagino que seja isso, o T, né? Então, com esse arsenal, porque a gente pode pensar, um Chief Technology Officer entende de cabo, computador, mouse, teclado. O cara tem que conhecer desse negócio todo aí e de ser humano em transformação, com novas exigências, novas dinâmicas e ofertas competitivas. Conta pra gente esse cenário aí que dá para fazer uma conferência, né? Assim, que tipos de conhecimentos e domínios vocês precisam ter para atuar nesse mercado? Não, bacana. Na verdade, assim, eu encaro muito a Zendesk num papel de facilitadora ou de habilitadora de inovação para as empresas, né? Então, imagina o seguinte, né? A empresa chegar e falar assim, puxa, saiu um canal novo, né? Então, eu vou desenvolver, eu vou correr atrás de como falar através desse canal, assim por diante. Corre, vai, desenvolve, 6 meses, 1 ano, enfim, bota o canal para funcionar. Logo em seguida aparece um canal novo, né? E a empresa tem que sair correndo, assim por diante.
a beleza aqui da plataforma da gente, do que a gente oferece, deixa que eu me preocupo com isso para vocês. Eu vou tratar de escolher ou de me comunicar com esses canais novos, né? E a pessoa que toma esse atendimento, o agente que está por detrás, ele fica, a interface que ele usa é independente do canal fim que o consumidor escolheu, né? Então eu posso estar respondendo aqui um texto, achando que isso pode ir por e-mail, ou pode ir por chat, ou pode ir por WhatsApp, enfim, e isso é transparente, é totalmente transparente para o agente que está por detrás. Então, todas as ferramentas que eu entrego para ele, para aumentar a sua produtividade, para ser mais assertivo, para responder ao cliente na primeira interação, tudo isso é independente do canal que o cliente está comunicando. Então, é uma plataforma só, independente do canal. Então, a empresa que contrata os serviços da gente, ela não tem que pensar em novos canais que estão aparecendo, né? Deixa que isso eu faço, né? E o que a gente faz eles fazem simplesmente habilitar ou não aquele novo canal. Nessa sua trajetória profissional, Walter, você percebe uma mudança muito significativa nos clientes, nos usuários, no cliente do seu cliente, para o qual você trabalha, na verdade, né? Vocês têm essa sensibilidade, você tem que estar de olho no cliente do seu cliente. Não, você percebe uma mudança muito grande, Walter? Sem dúvida. O que a gente vê que hoje em dia é fundamental é o conceito de personalização, né? Aí é todo um papo bem filosófico aqui, né, Cláudio, que a gente pode ter. Nenhum de nós não somos iguais, cada um de nós é único, né? Eu tenho as minhas necessidades, você tem as suas, eu estou num momento, você está em outro momento, enfim. Então, e o que é bacana e o que o consumidor busca muito é ser reconhecido, né? Então, você, por exemplo, entrar em contato com uma empresa e a empresa entender, falar assim, oi, Walter, tudo bem? Então, eu não preciso digitar meu CPF, eu não preciso digitar nada, já me reconhece, oi, Walter, tudo bem? Você quer falar sobre aquela sua queixa que você mandou por e-mail ontem? Então, olha que bacana. Eu sei quem é o cliente, eu sei qual é o momento, eu sei sobre o que ele está ligando, muito provavelmente. Então, isso tudo ao redor desse tema de personalização, né? Então, o cliente, nessa hora, o que acontece com ele? Ele fala assim, puxa, que empresa interessante é essa? Eles sabem quem eu sou, eles sabem onde eu estou, sabem qual é o meu momento, eles me trataram de maneira única, personalizada, né? E vamos voltar também, Claudião, para os temas históricos, né? Eu sempre brinco que, assim, quando a gente fala de personalização, quem melhor faz personalização é a padaria na esquina da nossa casa. Você acorda, você chega lá, a pessoa fala assim, ô, seu Walter, tudo bem? Vai aquele de sempre, né? Você não precisa nem falar. Isso é o auge da personalização, né? Então, vai chegar a sua... Ele sabe que você gosta da média, que não é muito quente, ele sabe que você gosta de um pão na chapa com requeijão na saída. Então, assim, aquilo é o auge da personalização. O problema, Claudio, é como eu escalo isso, né? Como eu faço para ter esse tipo de interação, esse tipo de trato em escala, digitalmente, né? Então, a gente gosta de ser tratado de maneira única, a gente gosta desse trato personalizado. Como que as empresas conseguem gerar ou prover isso em escala? E aí cai numa das coisas que eu particularmente acredito muito para o futuro, que é exatamente o uso de inteligência artificial como habilitador para entregar essa experiência personalizada. Fantástico. Eu queria até adicionar mais um aspecto que só um aparato tecnológico sofisticado como o que vocês oferecem é capaz. Não só em escala, ou seja, você quer o de sempre e você saber todas as nuances ali da preferência do cliente, mas ao longo de um tempo que não é humano. Então, mesmo na padaria, que é essa relação absolutamente afetuosa, acolhedora, insubstituível, jamais seremos iguais, talvez, mas em outro aspecto, podemos fazer coisas que um ser humano não é capaz de fazer. Por exemplo, se você comprou numa loja há 10 anos, a pessoa lhe reconhecer e dizer, poxa, Cláudio, quanto tempo?
o que é que mudou aí, né? Você está um pouquinho mais gordinho, perdeu um pouquinho de cabelo. Então, veja, é claro que eu estou falando de uma coisa que talvez tenha menos valor, mas eu já fui cliente de uma loja que depois de 2 ou 3 anos eles não sabiam mais quem eu era. Eu tive que dizer, olha, não tem nenhum registro seu aqui. Então, eu só estou adicionando mais elementos, reforçando isso que você falou. Não só em escala, em uma capacidade de personalização bastante sofisticada, mas também até coisa que um ser humano não é capaz de fazer. Cuidar de 1 bilhão de clientes é impossível. E também ao longo de uma trajetória que eventualmente pode se acumular ao longo de anos. Por exemplo, o comportamento financeiro de uma pessoa totalmente ilibada durante 20 anos, que é muito comum na nossa sociedade. Às vezes o cara entra na fila de novo como se fosse ontem. Enfim, reforçando. Você já tocou em alguns aspectos aí de visão de futuro, Walter. E eu, antes de concluir, eu queria dizer o seguinte, é um prazer conversar com um profissional do seu nível, porque a gente falou aqui quase que no outro andar, assim, quase que a gente falou de conceito, filosofia. A gente não falou exatamente apenas de negócio, eu representando um banco e você uma empresa de tecnologia. Nós nos demos ao luxo e ao prazer, e eu espero que você tenha apreciado também, eu apreciei muito, essa conversa no outro andar. Assim, olha, quais são os conceitos, o que é que isso significa para o nosso ouvinte? Muito obrigado. E aí eu concluo perguntando para você algo que você já pincelou. Você já falou de inteligência artificial no futuro. Qual o futuro do CX aí, até onde você enxerga? Olha, eu acho que há algumas coisas importantes daqui para frente, né, para a gente ficar de olho. Eu acho que o tema de inteligência artificial, isso definitivamente vai evoluir, né? A gente já tem hoje capacidade até de fazer voz de maneira artificial, né? E bem natural, inclusive, né? Então, às vezes eu vou estar conversando com uma pessoa que não é uma pessoa, né? É um mecanismo tecnológico que tem uma voz absolutamente natural, com o meu sotaque, na minha região, enfim, e vai conseguir responder as dúvidas. É uma questão que isso é inevitável, isso vai acontecer, cada vez mais os atendimentos vão ser feitos de maneira automatizada, mas reforço o que eu já tinha conversado, né? Isso não acaba com os seres humanos por detrás. Os seres humanos vão continuar sendo usados para tratar temas complexos, clientes VIP, alguma situação peculiar. Os seres humanos, obviamente, eles vão ter que entender como isso está sendo tratado por robôs ou por inteligência artificial, enfim. Então, de maneira nenhuma, é o fim dos empregos nessa área, né? A outra coisa que a gente vê também para o futuro cada vez mais é o que a gente chama de conversas liderando a interação. Então, imagina, Cláudio, eu ter uma única conversa onde toda a minha interação com a empresa está dentro dessa conversa, né? Então, eu fico sabendo de um determinado produto, eu busco mais informações sobre esse produto dentro da mesma conversa, eu compro aqui nessa mesma conversa, eu consigo acompanhar o status da entrega aqui dentro, depois eu consigo tirar dúvida, e quando você olha, a conversa inteira reflete a minha interação com aquela marca. Olha que coisa bacana. Então, num lugar só, eu posso ver ou entender, tanto o consumidor ver tudo, quanto a empresa também olhar e ter um raio-x ali de tudo que aconteceu ali dentro. Então, uma conversa onde a jornada inteira se passa dentro dessa conversa, o que a gente chama de CRM conversacional, né? Então, essas são talvez as duas coisas que eu olho aí. E cada vez mais importante dar um foco ou dar uma atenção para o ser humano que está por detrás desse relacionamento, né? Eu sempre falo assim, eu brinco e falo, se você investir só na experiência do cliente e não investir na experiência do funcionário, você vai falhar. Porque o seu funcionário é a pessoa que está em contato com o cliente. Então, é fundamental para as empresas investirem nessa parte que a gente chama de employee experience, né? Então, como que eu dou um ferramental bom para esse atendente? Como que ele tem a informação na mão para prestar a melhor informação? Não vamos esquecer, Cláudio, você tem até um background bacana de tecnologia, você vai entender o que eu estou falando.
tem uma série de sistemas por detrás. O atendimento sozinho, ele não funciona. Ele precisa buscar um monte de informações por detrás. Se o atendente não puder ter, num lugar único, toda a informação, buscando de N sistemas lá atrás, tudo que ele precisa para prestar o atendimento, esse atendimento ele vai demorar, esse atendimento ele está sujeito a falhas. Então, é importante, é fundamental que o atendimento ele tenha todos os sistemas legados conectados a ele, exatamente para melhorar a experiência do cliente e para que o funcionário consiga ser mais efetivo ali. Então, fundamental investir na experiência do colaborador ou do funcionário. São essas as pessoas que estão em contato com o seu cliente. Walter, muito obrigado. Foi uma verdadeira aula sobre Customer Experience, sobre o que vocês fazem, a importância de organizações como a de vocês. Vida longa. Muito obrigado. Casa aberta para a Zendesk e para você, Walter, aqui no Banco Alfa. Muito obrigado. Não, Cláudio, eu que agradeço o convite aí, foi um prazer. O tempo foi curto, dava para a gente conversar aqui um tempão, mas tomara que tenha sido bacana aí para vocês e estamos à disposição. Quando vocês quiserem continuar esse papo, a gente está por aqui. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com o Walter Hildebrand, que é CTO da Zendesk, um papo incrível sobre CX, Customer Experience. Então a gente se vê no próximo programa, mas não esqueça de ligar o seu sininho, se inscrever nos nossos canais aqui do Alfa, no YouTube, no Spotify e dar o seu like se você curtiu. Até a próxima!